Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo. E eu quero começar o vídeo de hoje fazendo uma pergunta. Você já ouviu falar da expressão caneque? Não, não é caneca não, é caneque. O que é caneque? É a Campanha Nacional de Erradicação do Cancro Cítrico. Uma campanha nacional para erradicar cancro cítrico. Sim, é uma enfermidade que atinge, as nossas plantas cítricas, compromete a produção e tem uma capacidade de disseminação muito grande. O primeiro caso, tá, segundo o Emanuel Martins dos Reis, em sua dissertação de mestrado, ele registra que o primeiro caso, o primeiro registro oficial, foi em 1º de março de 1957, numa propriedade rural em Presidente Prudente. A partir dali, se disseminou muito rápido, tá, por várias regiões de São Paulo, atingiu o Paraná, atingiu Santa Catarina e atingiu a Argentina. A partir daí teve que ser então criada uma campanha de guerra. Então foi emitido um decreto, em meados da década de 70, criando essa campanha nacional de erradicação. Então percebam, essa doença, para essa cultura, causou um prejuízo enorme, porque quando a gente fala de fruticultura, você tem que eliminar uma planta, e foram eliminadas plantas de propriedades inteiras na época para conter a doença. Até você repor, e aquele pomar voltar a produzir, o prejuízo é enorme, enorme. E nós estamos falando de uma doença para uma cultura. Imagine que nós temos diversas doenças para diversas culturas, diversas doenças para diversos animais. E o ambiente de produção, o ambiente de maior produtividade, ele é propenso à disseminação dos agentes etiológicos, dos agentes causadores das doenças. Ele é propenso à disseminação de bactérias, de vírus, de fungos. Por quê? Nós vamos ter plantas da mesma espécie, animais da mesma espécie, com uma similaridade genética. Você tem que ter uma padronização genética, porque os nossos sistemas industrializados de produção, de colheita, de transformação, exigem plantas que sejam do mesmo porte, o mesmo tamanho, a mesma produtividade, animais que tenham o mesmo tamanho, o mesmo porte, a mesma produtividade. Então essa similaridade, essa homogeneidade genética e essa alta concentração de plantas e animais é o ambiente perfeito para proliferar fungo, vírus e bactéria. Óbvio que o tempo todo está se investindo em melhoramento genético para tentar termos uma linhagem de plantas resistentes ou termos animais resistentes. Mas você não consegue fazer isso para todas as doenças. Então, a melhor ferramenta é a prevenção e o controle. Por isso que nós temos planos de defesa sanitária. Por isso que os estados investem em fiscalização. Porque, como eu falei, uma das formas, você pode melhorar geneticamente para o animal ou para a planta ser resistente. Você pode prevenir com a aplicação de vacinas, por exemplo. E a outra forma é evitar essa propagação. Então, o trânsito de animais contaminados, o trânsito de plantas, a importação de animais, a importação de plantas, propágulos, mudas, sementes de outros países que podem trazer novos agentes contaminantes. Então isso exige uma organização do Estado. Não pode ser somente uma questão privada. É lógico que se exige, os produtores também têm essa preocupação, porém isso transcende ao interesse individual ali ou das organizações privadas. Daí os estados têm que investir nessa estrutura. Vamos pensar até num paralelo aí com a questão da saúde humana, Como o Estado, por exemplo, tem que investir em campanhas de vacinação. Por quê? Não basta esperar que as pessoas individualmente busquem essa proteção. Então nós temos que criar condições para que as pessoas tenham acesso a uma vacinação, por exemplo, para prevenir a disseminação de uma determinada doença. Então, com plantas e com animais, a gente faz isso também.
E no caso a gente pode restringir a circulação, além das campanhas, né, de vacinação, né, os tratos culturais, por exemplo, que impede que uma determinada doença se multiplique num ambiente. E é esse controle que garante, né, a gente evitar prejuízos gigantescos que nós podemos ter quando ocorrem esses casos. Eliminação de rebanhos, por exemplo, culturas que se perdem. Tá? Então, um país no qual o seu grande negócio é o agronegócio, com uma agricultura e com uma pecuária industrializada, precisa sim investir muito em defesa sanitária. Beleza, pessoal? Mais um videozinho aqui da nossa série, né, de fundamentos do agronegócio. Se você gostou, deixa o like aí, beleza? E a gente agradece muito a sua visita aqui no nosso canal. Um abraço.